Brenda nunca foi muito boa em multitarefas. No escritório onde trabalhava como assistente de marketing, tentava, como todos os dias, fazer malabarismos entre o café que estava preparando para o chefe e os documentos que tinha que organizar para a próxima reunião. Mas naquele dia algo deu errado. Enquanto caminhava apressada pelo corredor, um pedaço de papel escorregou de suas mãos. Ela se abaixou rapidamente para pegá-lo, mas foi o suficiente para um pequeno desastre acontecer. O copo de café, que ela segurava com o braço torto, escorregou e caiu, espalhando o líquido quente por toda a mesa e pelo chão. Brenda fechou os olhos com um suspiro de frustração. Que sorte a minha, pensou. Ela já estava atrasada para a reunião e agora, além disso, teria que lidar com a bagunça. Tentou pegar o pano de limpeza, mas o café já havia se espalhado demais. Foi quando ouviu um som de passos rápidos se aproximando. Levantou a cabeça, surpresa, e viu Ji-Wan, o novo estagiário coreano, se aproximando com uma expressão preocupada. Ele estava há apenas alguns meses na empresa e Brenda ainda não tinha tido tempo de falar com ele mais do que o necessário, embora já tivesse notado sua postura séria e seu olhar atento. "Você precisa de ajuda?" perguntou Ji-Wan, abaixando-se ao lado dela sem hesitar. Seu tom de voz era suave, mas firme, uma combinação de empatia e competência. Brenda hesitou por um momento, um pouco constrangida pela situação. Era óbvio que o coreano tinha visto sua falha em plena luz do dia. Mas antes que pudesse responder, Ji-Wan já estava limpando a bagunça com um pano, sua expressão calma e serena. Eu não sabia o que fazer, já estava tão enrolada com a reunião." Brenda tentou justificar, sentindo-se ainda mais desconfortável. Ji-Wan, sem dizer mais nada, apenas continuou a limpar o chão, seus movimentos rápidos e eficientes. Ele olhou para ela e, sorrindo discretamente, disse: "É só um café, nada que não possamos consertar." Brenda ficou em silêncio, observando a forma como ele trabalhava. A maneira como ele se dedicava até mesmo aos menores detalhes a impressionava, mas o que mais a deixou sem palavras foi a suavidade e a gentileza com que ele a ajudava, sem parecer que estava fazendo um favor ou se sentindo incomodado com o incidente. Quando finalmente terminaram de limpar, Brenda se levantou e olhou para Ji-Wan com um sorriso genuíno. "Obrigada, Ji-Wan. Eu realmente não sei o que teria feito sem você." Ele apenas assentiu, ainda com aquele sorriso discreto no rosto. "Não foi nada. Estamos aqui para ajudar uns aos outros." E com essas palavras, ele se afastou, deixando Brenda pensativa, com uma sensação de leveza no peito que ela não conseguia explicar. O que ela não sabia era que aquele simples gesto de ajuda iria ser o começo de algo muito maior do que ela imaginava. Durante toda a reunião, Brenda tentou se concentrar nas falas do gerente, nos gráficos projetados na tela e nas anotações que precisava fazer. Mas, por mais que se esforçasse, sua mente insistia em voltar à cena de minutos atrás. Ji-Wan ajoelhado no chão, as mangas da camisa levemente dobradas, a calma no olhar, como se aquele pequeno caos não fosse nada demais. Ela se pegou suspirando sem perceber. "Brenda, sua opinião sobre a campanha?" A voz do chefe a puxou de volta à realidade. Sim, respondeu rápido demais, sentindo o rosto esquentar. Conseguiu se recompor e falar algo coerente, mas a sensação estranha no peito permaneceu. Quando a reunião terminou, Brenda saiu da sala tentando organizar os pensamentos. No corredor, ouviu passos atrás de si. "Brenda?" Ela se virou. Era Ji-Wan. Ji-Wan, respondeu, um pouco sem jeito. "Sobre mais cedo, obrigada de novo." Ele deu um leve sorriso, daqueles que não pedem atenção, mas ficam gravados na memória. "Você parecia muito nervosa. Pensei que talvez precisasse de alguém do seu lado naquele momento." Aquelas palavras atingiram de um jeito inesperado. Não era só sobre o café. Era sobre ter sido vista, notada. "Nem todo mundo percebe isso." Ela respondeu, quase em um sussurro. Ji-Wan a observou por alguns segundos, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. "E eu percebo." O silêncio que se formou entre os dois não era desconfortável. Pelo contrário, era carregado de algo novo, delicado, perigoso. Antes que Brenda pudesse dizer qualquer coisa, ele deu um passo para trás,
Nos vemos depois, disse, educado, se afastando. Ela ficou ali, parada no corredor, sentindo o coração bater mais rápido do que deveria por alguém que ela mal conhecia. Mas, no fundo, Brenda sabia. Aquele encontro simples, quase banal, tinha mudado alguma coisa. E talvez fosse só o começo. Agora me conta, você acha que Ji-Hwan ajudou Brenda apenas por educação ou já sentiu algo diferente naquele momento? Quero muito saber sua opinião. Deixa seu comentário aqui embaixo. Naquela noite, Brenda demorou mais do que o normal para dormir. Virava de um lado para o outro na cama, revivendo cada detalhe do dia. O barulho do copo caindo, o cheiro de café no ar e, principalmente, o olhar atento de Ji-Hwan. Havia algo diferente nele, algo que não parecia ensaiado, nem gentil por obrigação. Ela pegou o celular, abriu as redes sociais sem objetivo algum e, sem perceber, digitou o nome dele na busca interna da empresa. Encontrou uma foto simples, Ji-Hwan em frente a uma cafeteria, segurando um copo com as duas mãos, expressão séria, mas o mesmo olhar calmo que não saía de sua cabeça. "Por que você mexe tanto comigo?", murmurou para si mesma, desligando a tela. No dia seguinte, Brenda chegou mais cedo ao trabalho, tentando evitar encontros desnecessários. Achava que assim conseguiria colocar os pensamentos no lugar, mas o destino parecia ter outros planos. Ao entrar na copa, encontrou Ji-Hwan exatamente ali, preparando o café. "Bom dia", ele disse, virando-se na mesma hora. "Bom dia", respondeu, surpresa. O silêncio entre eles foi preenchido apenas pelo som da cafeteira. Brenda se apoiou na bancada, tentando parecer natural. "Você sempre chega cedo assim?", perguntou só para quebrar o clima. "Desde que cheguei ao Brasil. Eu gosto de observar a cidade acordar." Ela sorriu. "Eu nunca consigo. Sempre acordo atrasada." Ji-Hwan riu baixo, quase imperceptível, mas foi o suficiente para fazer o coração de Brenda acelerar. "Ontem", ele começou hesitando. "Espero não ter sido invasivo." "Não foi", ela respondeu rápido demais. Na verdade, foi reconfortante. Ele a encarou por alguns segundos, sério outra vez. "Fico feliz." Quando a cafeteira apitou, Ji-Hwan pegou 2 copos e estendeu um para ela. "Aceita?" Brenda segurou o copo, os dedos dele se tocando por um breve segundo. Um toque simples, mas intenso o suficiente para fazê-la prender a respiração. "Aceito." Enquanto bebiam café lado a lado, Brenda teve a estranha sensação de que algo estava se formando ali. Algo silencioso, discreto, mas profundo. Ela não sabia explicar, mas sentia que Ji-Hwan também carregava histórias não contadas e, talvez, apenas talvez, os dois estivessem prestes a se encontrar não só naquele escritório, mas em lugares muito mais delicados. Os dias seguintes passaram rápidos demais. Brenda e Ji-Hwan começaram a dividir pequenos momentos que, para qualquer outra pessoa, pareceriam insignificantes. Cafés na copa, trocas de olhares no corredor, conversas breves no elevador. Mas para eles, cada detalhe carregava algo não dito. Até que, numa sexta-feira chuvosa, tudo mudou. O expediente já estava quase no fim quando Brenda recebeu um e-mail inesperado da diretoria. Seu coração acelerou ao ler o assunto. Reestruturação interna. Comunicado importante. Minutos depois, a notícia se espalhou pelo escritório como um sussurro pesado. Alguns projetos seriam encerrados, outros transferidos, pessoas realocadas. Brenda tentou manter a calma, mas sentia um nó no estômago. Foi Ji-Hwan quem a encontrou sentada sozinha na sala de reuniões vazia, olhando pela janela, observando a chuva cair. "Você está bem?", perguntou, se aproximando devagar. Ela respirou fundo. "Acho que não." Ji-Hwan se sentou à sua frente, apoiando os cotovelos na mesa. "Eu recebi a confirmação hoje", disse, finalmente. "Vou voltar para a Coreia." As palavras caíram como um peso. "Voltar?", perguntou Brenda, quase sem voz. O estágio terminou antes do previsto. Ele sorriu, triste. Era para ser temporário desde o começo. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo som da chuva. "Então era isso?", ela murmurou. "Tão rápido?" Ji-Hwan levantou-se, caminhou até ela e, pela primeira vez, quebrou a distância que sempre existiu entre os dois. "Não foi pouco para mim",
disse, olhando diretamente em seus olhos. Aquele dia, quando você derrubou tudo no chão, não foi só café. Brenda sentiu os olhos marejarem. Para mim também não. Por um impulso que nenhum dos dois conseguiu controlar, Ji-Wan segurou uma mão dela. Não havia promessas, não havia planos, apenas verdade. Às vezes, ele continuou, as pessoas passam pela nossa vida para nos lembrar que ainda somos capazes de sentir. Brenda assentiu, segurando a mão dele com força. Então eu vou lembrar de você assim, disse, como alguém que se abaixou, não só para ajudar, mas para ficar. Ji-Wan sorriu, emocionado. Eu também. Eles não se beijaram. Não foi preciso. Porque algumas histórias de amor não são feitas para durar, são feitas para marcar. E enquanto Ji-Wan se afastava pelo corredor naquela noite, Brenda entendeu que certos encontros, por mais breves que sejam, mudam tudo. Às vezes, o amor começa quando algo cai no chão e termina deixando algo eterno no coração. Agora, me conta nos comentários. Você acha que Brenda e Ji-Wan ainda vão se reencontrar algum dia? Ou essa história foi perfeita justamente por ser inesquecível? Quero muito ler sua opinião.